Olha aí, assiste comigo que vale a pena. Vamos ver, eu torço pelo país, eu torço pelo Mas Brasil. olha só, a direita quer ganhar a eleição. Os neoliberais, Lógico. Os neoliberais querem ganhar a eleição. Uhum. Querem ganhar? Não, na boa. Quer ganhar mesmo. Quer ganhar a eleição? Porra, então não põe um débil mental pra ser candidato. É simples. Tipo Lula Não, tipo Bolsonaro. e tipo Lula. Não, O Lula é normal. Olha só, o Lula é normal. Não, olha só. Eu, tipo- Desculpa, Carioca, desculpa, olha só. Você pode criticar o Lula o quanto for. Ladrão eu não perdoo, irmão. Desculpa. Eu nasci no lugar onde ladrão o nego matava. É mais ou menos por aí. Peraí. Deixa eu te Mais falar. ou menos Deixa por eu te aí. falar. Você pode odiar o cara. Você pode Eu odiar. não odeio, não. Eu acho ele brilhante Então, até mas como, deixa eu falar. como político. Você pode detestar o cara. É. Mas o Lula é um animal político. Como o Bolsonaro também é. O Bolsonaro é um animal só. Político Não, animal faltou. político. Ah, que política que ele faz? O cara ca- ficou na mão. Eu duvido o Lula. do- O Lula não anda na rua. O Bolsonaro anda. O Lula não anda. Ah, eu acho que Não anda na rua. O Lula Mas não anda na rua. depende da rua. O Lula não anda na rua. Eu acho Com a que depende plateia da rua. fechadinha, ele anda. Depende da rua, Na é bom. rua ele não anda. Depende da O rua. Bolsonaro, onde vai, arrasta multidões. E diga que é mentira. Sem dinheiro de partido político, sem CUT, sem mortadela, dinheiro. sem pão. Que sem dinheiro, Não, a cara. galera vai em engajamento voluntário. Mas isso é uma outra história. Nós viemos falar da sua carreira, Porra. Antônio Tabet. A gente virou... Eu sabia que ia virar uma merda de uma dessa... Não, mas não virou merda. Eu gosto de debate, porra. Então... O debate é bater. Eu gosto de debate, eu Então, gosto de confronto de ideias. Mas gosto. eu acho que se a gente tivesse um debate mesmo, acho que Você acha que eu tô falando muito? Eu acho que você estaria equivocado. Eu acho Mas- que você está equivocado. Eu tô equivocado? Acho. Eu acho que você tá equivocado. Tudo certo. É isso. Democracia. Eu pensei muito antes de fazer esse vídeo para dizer isto aqui para vocês. Eu pesquisei, eu chequei, mais até do que eu sempre faço, porque eu não queria e eu não quero e não vou exagerar em nada. Mas é a verdade, é uma bomba e eu vou provar nesse vídeo. As punições de Donald Trump, elas podem paralisar o STF. Anderton, como assim? É isso mesmo, as punições do Trump, elas podem parar o tribunal. Os ministros não vão poder nem usar e-mail. E isso aqui traz a seguinte pergunta: o STF sobreviverá a Donald Trump? Ah, Deltan, você tá exagerando, então me dá uma chance de te provar que não. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar e nós vamos encerrar esse vídeo ainda com direito a uma piadinha espontânea feita por um ministro. E eu te garanto que o seu sábado vai ficar 1000 vezes melhor com o que eu vou te mostrar agora. Eu te prometo que isso aqui vai ser uma das melhores coisas que você verá por muito tempo. Nesse nosso encontro com justiça, então, eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, eu vou te mostrar o que aconteceu com o TPI, o Tribunal Penal Internacional, depois que o Trump sancionou o procurador-chefe do TPI. E em segundo lugar, eu vou te mostrar o Gilmar Mendes, bravateiro, fazendo o que só pode ser uma piadinha pra gente. Bora então para o primeiro ponto com essa matéria aqui eletrizante da Associated Press, que é uma das maiores agências de notícias do mundo, que saiu em inglês e eu traduzi aqui para português para vocês. As sanções de Trump ao promotor do TPI interromperam o trabalho do tribunal. Opa, como assim? Interromperam um tribunal poderoso como o TPI? E o que vai acontecer com o STF então? Antes da gente entrar nessa matéria, deixa eu te dar um pouquinho de contexto. O TPI é o Tribunal Penal Internacional. Ele fica em Haia, na Holanda, e ele foi criado pelo Estatuto de Roma. O TPI ele tem o poder para investigar e julgar indivíduos acusados de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, crime de agressão, onde quer que aconteçam esses crimes no mundo. Isso aqui é importante de entender. O TPI ele julga apenas pessoas, não países. Então ele julga, por exemplo, ditadores, generais, presidentes, líderes, autoridades mundiais que são acusadas desses crimes bárbaros. Bora agora então aí para a notícia. Acompanhe aí comigo. O promotor-chefe do Tribunal Penal Internacional perdeu o acesso ao seu e-mail e suas contas bancárias foram congeladas. Os funcionários americanos do tribunal sediado em Haia foram informados de que, se viajarem para os Estados Unidos, correm o risco de serem presos. Meu caneco! Olha como que a matéria já começa. O promotor-chefe perdeu acesso até o e-mail, porque nem as empresas de e-mail querem contato com ele. E quem trabalha com ele, que são os funcionários americanos do tribunal, estão correndo o risco de serem presos se forem para os Estados Unidos. Ou seja, imagine só todo mundo que trabalha no STF correndo o mesmo risco se os ministros forem punidos.
Se você já tá ficando impressionado ou então talvez animado com isso aqui, senta o dedo no like com força e vem comigo que o seu assombro só vai fazer aumentar. Olha aí a matéria. Algumas organizações não governamentais pararam de trabalhar com o TPI e os líderes de uma delas nem sequer respondem aos e-mails dos funcionários do tribunal. Esses são apenas alguns dos obstáculos enfrentados pela equipe do tribunal desde que o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, impôs sanções ao promotor-chefe, o Karim Khan, em fevereiro, de acordo com entrevistas com autoridades atuais e antigas do TPI, advogados internacionais e defensores dos direitos humanos. Ficou todo mundo, então, gente, apavorado, com medo até de trocar e-mails com a pessoa punida por Trump. Mas por que o Trump sancionou, puniu o TPI, Deltan? Gente, os Estados Unidos sequer são signatários do Estatuto de Roma e, portanto, eles não estão sob a jurisdição do tribunal. Mas o Trump fez isso depois que um painel de juízes do TPI emitiu mandados de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu. Isso por conta da acusação contra o Netanyahu de crimes de guerra lá na faixa de Gaza. O Trump considerou isso uma afronta aos interesses dos Estados Unidos, que são o maior aliado de Israel. Agora vejam comigo como que as sanções de Trump ao TPI foram brutais a ponto de paralisar o trabalho do tribunal inteiro. Olha aí a matéria. A ordem de fevereiro proíbe o Khan e os outros não-americanos entre os 900 funcionários do TPI de entrar nos Estados Unidos, país que não é membro do tribunal. Gente, então a ordem não proibiu só o promotor-chefe punido, proibiu os 900 funcionários do TPI de entrar nos Estados Unidos. Segue aí, ó. Também ameaça qualquer pessoa, instituição ou empresa com multas e pena de prisão, caso forneça a Khan, que é o promotor-chefe, apoio financeiro, material ou tecnológico. Fornecer um software lá para o TPI, um software para rodar no tribunal não pode. Se oferecer, corre risco de prisão e pena de multa. As sanções estão dificultando o trabalho em uma ampla gama de investigações, não apenas aquelas sobre os líderes de Israel. Gente, se as sanções dos Estados Unidos estão paralisando o TPI, que é um dos tribunais de maior poder e influência global, o que será que isso não vai fazer com o STF? Quem que é o STF na fila do pão perto do TPI, que recentemente condenou até o presidente russo Vladimir Putin por genocídio em razão do sequestro lá das crianças ucranianas? O TPI ele pune os piores ditadores e assassinos do mundo inteiro, gente poderosa e influente. O TPI é apoiado ainda por dezenas de países do mundo formalmente, que assinaram o Estatuto de Roma e apoiam a criação e o funcionamento do tribunal. E se isso está acontecendo com o TPI, o que vai acontecer com o STF? O STF vai resistir? Gente, olha o que as sanções estão fazendo. Olha o poder que os Estados Unidos têm. Isso aqui é simplesmente surreal. Olha a matéria. Um dos motivos pelos quais o tribunal tem sido prejudicado é sua forte dependência de empreiteiros e de organizações não governamentais. Essas empresas e grupos reduziram o trabalho em nome do tribunal por medo de serem alvo das autoridades americanas, de acordo com os funcionários atuais e antigos do TPI. Olha aí! A Microsoft, por exemplo, cancelou o endereço de e-mail de Khan, forçando o promotor a migrar para o Proton Mail, um provedor de e-mail suíço, disseram funcionários do TPI. Suas contas bancárias em seu país de origem, o país de origem dele, o país que tinha que proteger ele, suas contas bancárias do país de origem, o Reino Unido, foram bloqueadas. Ou seja, a pessoa punida, ela se torna praticamente um pária, uma leprosa. Ninguém quer ter contato com ela porque ninguém quer ser o próximo a ser punido. É o instinto de sobrevivência do ser humano falando mais alto. E olha aqui o efeito cascata das sanções. Funcionários de uma ONG que desempenham um papel fundamental nos esforços do tribunal para reunir evidências e encontrar testemunhas disseram que o grupo transferiu dinheiro de contas bancárias dos Estados Unidos porque temem que ele possa ser confiscado pelo governo Trump. Altos executivos de duas outras organizações de direitos humanos sediadas nos Estados Unidos informaram à AP, Associated Press, esse órgão de informação jornalístico, que os seus grupos pararam de colaborar com o TPI. Um funcionário sênior de uma delas disse à Associated Press, a AP, que os funcionários pararam de responder e-mails de funcionários do tribunal por medo de desencadear uma reação do governo Trump. Então veja, não é nem que responde o e-mail dizendo que não pode colaborar. Pararam de responder os e-mails. Olha o tamanho do medo.
E agora o ponto mais crítico da matéria. Os envolvidos, eles temem que o TPI não consiga sobreviver ao governo Trump. Olha aí. O efeito cumulativo de tais ações levou os funcionários do TPI a se perguntarem abertamente se a organização vai conseguir sobreviver ao governo Trump, de acordo com autoridades do TPI que falaram sobre condição de anonimato por medo de represálias. Um deles questionou se o tribunal sobreviveria aos próximos 4 anos. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Se o TPI não consegue resistir às sanções, o STF resistirá. Eles ficavam fazendo ali no STF piadinha com as punições do Trump. Mas agora estão morrendo de medo, estão com o joelho tremendo. Eles acionaram o Itamaraty, acionaram Lula. Lula disse que vai pedir ajuda de outros países. Eu fiz vídeo disso ontem com o Macron, ele e o Lula abraçados. Estão todos tremendo embaixo da mesa, que nem criança com medo de bicho-papão. Ah, só que esse bicho-papão é real, né? Ah, mas, segundo Gilmar Mendes, eles não têm medo nenhum. Olha só essa verdadeira piadinha espontânea aí do ministro decano do Supremo Tribunal Federal. Olha aí a piadinha, ó. Aqui não tem nenhum medo, diz Gilmar Mendes, sobre as sanções dos Estados Unidos a Moraes. Gente, eu fui apurar isso aí. Eu pedi uma perícia nessa declaração do Gilmar Mendes para apurar a veracidade dela. E peraí, gente. Acabei de receber aqui informação. Oi, gente, peraí. Entendi, sim. Vocês conseguem me mandar aí? Consegue? Boa, excelente, ó. Obrigado, pessoal. Gente, olha só, acabei de receber a informação aqui. Os peritos estão na linha aqui comigo, ó. E eles classificaram a declaração do Gilmar Mendes na mesma categoria de uma outra declaração que você vai ver aí na tela. Olha aí, presta atenção. Olha essa declaração aí, ó. Senhores pais, amanhã não vai ter aula, porque pode ser feriado. Assinado Tia Paulinha. É verdade esse bilhete? Então, gente, é isso aí. Os ministros, eles não estão com medo. É verdade esse bilhete. E nessa carta que eu já vou mostrar para vocês, o Trump dá uma aula de direito para Alexandre de Moraes e humilha o ministro, olha, como poucas vezes ou talvez nunca nós vimos acontecer. E isso que o ministro Alexandre de Moraes, ele não cansa de ser humilhado nessa semana. Primeiro foi o antigo professor de direito constitucional dele, que detonou os abusos de Moraes, do STF, em um artigo, como eu mostrei para vocês aqui no canal, e eu vou deixar o link na descrição e também o vídeo no final para você ver, porque é imperdível. E agora vazou a carta do próprio Trump pro Moraes. E olha, gente, eu vou te dizer, é vergonhoso. É vexatório. Se eu fosse o Moraes, eu ia procurar um buraco no chão aí para me esconder, ou então ia cavar um buraco de tanta vergonha. Eu vou mostrar para você 2 coisas nesse nosso encontro com justiça. Primeiro, vamos ler juntos os trechos mais importantes dessa carta do Trump pro Moraes. E no final eu vou te trazer um comentário imperdível para você, que foi feito por analistas da CNN e que é a cereja do bolo desse nosso vídeo. Porque os jornalistas, você vai ver que eles ficam ali perplexos, constrangidos, até sem jeito com a voadora que o Trump deu no Moraes. Vamos agora então direto para o primeiro ponto com a leitura da carta, que trata das ordens ilegais do Moraes para Rumble. Olha o que o Trump disse para o ministro Alexandre de Moraes, falando, olha o que você exigiu aqui, ó. Você exigiu, Moraes, bloquear contas associadas a uma pessoa identificada na plataforma de mídia social da Rumble. Você exigiu suspender a transferência de pagamentos para essa pessoa. E ainda forneceu ao Tribunal Brasileiro informações sobre transferências de pagamentos previamente efetuados para essa pessoa. Detalhe, pessoa residente nos Estados Unidos. Empresa dos Estados Unidos, a Rumble. E aí ele segue. Essas supostas determinações à Rumble são feitas ainda sob ameaça de sanções monetárias e de outras penalidades. Vejam, gente, que interessante aqui, ó. Os americanos, eles chamam as ordens de Moraes de supostas determinações. É assim que o Trump chama as ordens de Moraes. Mas, Deltan, por que supostas determinações? Ah, por 2 razões. Primeiro, porque são inacreditáveis. É difícil acreditar que o ministro faça isso. Então ele fala, ó, suposta ordem, porque não pode nem ser verdade que você teve a coragem, a pachorra, de mandar uma ordem tão ilegal como essa para os Estados Unidos. E, em segundo lugar, eles usam essa expressão supostas ordens porque elas não valem nada nos Estados Unidos. Elas e nada são a mesma coisa lá, elas sequer existem para o direito americano. Eles usaram deliberadamente o termo supostas para deixar bem claro isso para o Alexandre de Moraes. E olha, gente, que porrada!
A pessoa que o Moraes queria bloquear lá nos Estados Unidos é, obviamente, o Alan dos Santos, como a gente já sabe. E vamos seguir agora que a humilhação só piora, cada vez fica mais forte. Olha aí, ó. O Trump dizendo aqui para o Moraes: nós não nos posicionamos quanto à aplicabilidade das várias ordens e demais documentos judiciais que ordenam que a Rumble atue dentro do território brasileiro, o que é uma questão aí de direito brasileiro. No entanto, na medida em que esses documentos ordenam que a Rumble realize ações específicas nos Estados Unidos, respeitosamente, olha a elegância aqui, respeitosamente informamos que tais determinações não são ordens judiciais execuíveis nos Estados Unidos. Meu caneco, gente. O Trump só faltou chamar o Moraes de estagiário de direito. Ou melhor, talvez de ministro reborn ou juiz reborn, porque é infantil o que ele fez. É infantil, é um juiz fake, não sabe o básico de direito. E que porrada que foi essa, hein? Gente, olha o didatismo dessa carta, com o Departamento de Justiça americano praticamente tendo que ensinar o beabá de como a lei funciona, do que o Moraes pode ou não pode fazer. Como se os Estados Unidos fossem, sei lá, um professor paciente e o Moraes fosse um mau aluno diante desse professor. E vai ficando cada vez mais humilhante. Olha aqui, ó. Segundo o direito internacional consuetudinário, ou seja, segundo os costumes internacionais que valem como direito entre os países no relacionamento entre os países, um Estado não pode exercer jurisdição ou aplicar a lei dentro do território de outro Estado sem o consentimento desse Estado. Gente, isso aqui é básico, básico, qualquer aluno de direito sabe disso, é óbvio demais. Chega a ser constrangedor o Departamento de Justiça americano ter que ensinar isso para um ministro de uma Suprema Corte brasileira. Os demais ministros do STF deveriam se envergonhar de ter um colega que leva um pito, uma mijada e devida dessas aqui, sobre conceitos da lei mais básicos que existem, conceitos do direito internacional, conceitos básicos do relacionamento entre os países, e tem que levar essa lição de alguém de um outro país. Que absurdo! E vamos avançar aqui porque a carta só fica melhor, vai piorando para o Moraes e, consequentemente, vai melhorando para a gente, porque aí, pelo menos, a gente se diverte. Olha aqui. Para executar uma sentença civil estrangeira ou outra ordem judicial estrangeira em matéria civil nos Estados Unidos, a pessoa que busca executar essa ordem lá nos Estados Unidos, geralmente, olha a educação, geralmente, Moraes, precisa iniciar um processo judicial nos Estados Unidos para reconhecer e executar a ordem estrangeira perante um tribunal competente lá nos Estados Unidos. O tribunal americano, então, aplicaria a legislação aplicável e decidiria se ordena ou não a concessão da medida solicitada contra uma parte sobre a qual o tribunal americano tenha jurisdição. Olha, para alguém que trabalhou como procurador da República por 18 anos e que coordenou a maior operação de combate à corrupção da história, que foi a Lava Jato, é constrangedor até para mim ler isso aqui. Por quê, Deltan? Porque, gente, até a Lava Jato, o número das cooperações jurídicas internacionais que o Brasil havia feito com outros países era relativamente aí pequeno. Mas depois da Lava Jato, esse número explodiu. Foram mais de 1000 cooperações, sejam elas ativas, quando a gente pedia auxílio de algum outro país, fossem elas passivas, quando um outro país pedia ajuda aqui do Brasil. E a gente sempre seguiu a lei, sempre seguiu o que o Trump está falando. Se a gente tinha que fazer alguma coisa no exterior, a gente pedia para o Departamento de Justiça americano, pedia para a Justiça americana, a gente ia lá e submetia isso para outro país. Eles tinham que validar. Essas cooperações eram pedidos de quebra de sigilo bancário e fiscal, de bloqueio de contas em paraísos fiscais, de entrega de documentos, de colheita de depoimentos e testemunhas, ou até de prisão, busca e apreensão, deportação. Então, ler isso aqui, gente, é absolutamente constrangedor, porque todo mundo que atua nessa área sabe disso. Isso aqui é o básico. A gente fazia esse tipo de pedido todos os dias na Lava Jato. E Moraes também sabe que é assim que deve ser feito. O Moraes, ele foi do Ministério Público antes de ir para a política, antes de ele virar ministro do Supremo. Então é constrangedor porque mostra que o ministro, mesmo sabendo, ele decidiu violar a lei mesmo assim. E isso é mais uma evidência do abuso de poder judicial, do abuso de autoridade do Moraes. Isso aqui é uma prova adicional das ilegalidades do ministro apresentada diretamente perante os Estados Unidos. Chega até a ser triste que a gente tenha alguém assim no Supremo Tribunal Federal. E vamos para o último trecho da carta que eu quero destacar aqui com vocês antes de a gente assistir aquele vídeo imperdível da CNN. Nesse trechinho aqui da carta, o Departamento de Justiça ele faz um alerta a Moraes de que mesmo que ele tivesse enviado as decisões pelos canais corretos, obedecendo à lei,
elas dificilmente teriam sucesso lá, dificilmente seriam implementadas nos Estados Unidos por conta das leis americanas que protegem a liberdade de expressão. Olha isso aqui, ó. A legislação dos Estados Unidos prevê várias bases para o não reconhecimento, ou seja, para não reconhecer lá nos Estados Unidos uma decisão judicial brasileira ou de outro país, que podem incluir essas razões. O devido processo insuficiente, ou seja, violações ao devido processo legal, não teve um processo adequado, não teve uma incitação, não teve uma intimidação, como aconteceu, aliás, no caso Alan dos Santos, ou ainda segue aqui a carta, a incompatibilidade com a legislação americana que protege a liberdade de expressão. Ou seja, eles não vão lá ficar calando a boca das pessoas. A democracia não permite isso, só aqui essa democracia é relativa aqui ao Brasil. Aí ele segue dizendo, as ordens do Tribunal Brasileiro não são executáveis nos Estados Unidos sem a abertura e sucesso em procedimentos de reconhecimento e execução perante tribunais americanos. Gente, essa com certeza foi a maior e pior humilhação da história do ministro Alexandre de Moraes. Por isso que ele não divulgou a carta depois de ter recebido, ele ficou com vergonha. E como se fosse pouco, vamos agora para o vídeo imperdível que eu prometi para você, que é o vídeo da CNN, com os analistas Caio Junqueira e Lorival Santana absolutamente sem jeitos, perplexos, constrangidos com essa carta. Dá uma olhadinha aqui comigo porque vale muito a pena. Olha aí. Lorival, é normal isso? Isso, um governo, Departamento de Justiça dos Estados Unidos mandar uma... É normal? Enfim, a carta inteira, né? Ela tem vários, quase que uma aula ali, né? Querendo falar, Alexandre de Moraes, você tem que agir assim, não da forma como você está agindo. Eu queria saber se na sua experiência toda é comum ver isso. Cara, ele já tava rindo na pergunta, assim, ó. Cara, assim, veja bem, tem uma aula ali, né? É comum ver uma aula. Vamos ver, Lorival, conta aí pra gente. Bom, em primeiro lugar, parabéns pela apuração. Você usou aí elegantemente o plural majestático, mas foi você que conseguiu a carta, que é importante para a gente entender em que lugar nós estamos nessa situação entre Estados Unidos e Brasil. Sim. Eu nunca vi isso, principalmente em se tratando assim, de dois países que são parceiros, né, que têm uma boa relação e que são duas democracias, né? Os Estados Unidos, eles costumam tratar dessa forma ditaduras contra as quais eles têm uma série de críticas públicas já e tal. Essa é uma reprimenda. Eles colocaram o advérbio respeitosamente, mas é uma reprimenda direta, né, assim, e isso eu acho bastante grave do ponto de vista diplomático. É evidente. Dá uma olhadinha. Repete só aqui 5 segundinhos aqui, ó. Olha aí, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. Dessa forma, ó. Ditaduras... Tratam assim quem? Quem que os Estados Unidos está acostumado a tratar assim? Até pigarreou ali, até se engasgou. Gente... Se é assim que os Estados Unidos se dirigem a ditaduras, o que isso diz sobre nós aqui no Brasil, hein? Vamos entender por quê. 0 a 10, qual é a chance do Bolsonaro ser preso? Se você ficar confortável de responder, Jeffrey, se não, eu respondo essa. Ah, Delta. O que acontece? Final da década de 90, início da década de 2000, a esquerda vem construindo historicamente, né, aquilo que eles chamam de redemocratização do Brasil pós-período militar. Eu odeio esse termo porque o período... Deixa pra lá, esse é o tema para outra aula, mas tudo bem. O que acontece? No período militar, a esquerda ela se fortaleceu muito nas universidades e no meio jornalístico. Então veja, hoje você olha para a esquerda e se fala, pô, os advogados, os universitários, os professores, as universidades são de esquerda. Sim, eles estão há 40 anos investindo nisso. Pô, os jornalistas são de esquerda. A maioria? Sim, eles estão investindo nisso desde o período militar. Por isso que a esquerda, eu posso dizer isso, não é errado a gente dizer isso, a esquerda é tão preparada. Se não por muito tempo mais preparada que a direita.
a esquerda está infiltrada nas instituições há muito tempo. Por quê? Porque eles se organizaram desde sempre. Vejam, o presidente de direita que nós tivemos antes de 2018 foi o Collor. Quanto tempo o Collor ficou presidente? Foi expurgado. Entende? O Collor era um presidente de direita. Antes dele, depois dele, só presidentes de esquerda. E no final da década de 90, a esquerda entendeu. Tanto que tem um pronunciamento do Lula. Ele fala, companheiro, né? Ele fala assim, né? O poder está na caneta de um juiz. O judiciário é o último a falar e não há como questionar. Nem o povo pode questionar o judiciário. Essa é uma leitura muito errada, porque o legislativo, por meio do Senado, pode. Mas isso é um tema um pouquinho mais para frente. Nós precisamos dominar o judiciário. Por quê? Nós somos o executivo e o legislativo. O Lula, Zé Dirceu, as cabeças pensantes do Foro de São Paulo. E ali começa a saga de formar a Suprema Corte. Olha a inteligência desses caras. Por quê? Se não tivermos poder por meio do executivo a alcançar nossos objetivos, a gente pede socorro para o judiciário e dá uma canetada e supre essa nossa deficiência enquanto executivo ou legislativo. E essa vem a construção. Perfeito. Em 2018 eles caem do cavalo. Em 2018 surge um cara sem dinheiro, sem partido e com WhatsApp e rede social. Rede social. Deltan Dallagnol consegue encher as ruas contra os corruptos. Deltan Dallagnol faz algo inimaginável na história do Brasil. Com o cargo de procurador da República, ele enfrenta toda a corrupção do país no peito. E ali vira a chave. E ali o povo se sente representado. E ali o povo se sente defendido por uma instituição que em 88 teve essa missão. O Ministério Público, na Constituição de 88, a ele foi dada essa missão, a defesa da sociedade. Deltan Dallagnol então muda, por isso que ele é o que é. Deltan Dallagnol então, ele muda essa tradição e ele vem, peita o sistema e você tem essa virada de chave, o povo se encoraja porque se sente representado e sente que tem retaguarda estatal. O povo se levanta, a rede social numa ascendência, a imprensa tradicional em descendência, a direita vem para o poder. Perfeito? Começa então uma nova escalada da esquerda voltar ao poder. E a esquerda tem o judiciário porque eles construíram isso desde sempre. Perfeito? O que acontece? Nasce a chamada trama golpista. E a trama golpista, ela nasce e agora está à prova. O que acontece? Muitas pessoas, de fato, insatisfeitas com as eleições, isso existiu, e o Estado tem uma sacada, a esquerda tem uma sacada. Eles falam o seguinte, vamos dar corda para os manifestantes, e vamos deixar os manifestantes quebrar tudo. Olha só a inteligência. A esquerda, que é intelectual, não subestimem a esquerda que é intelectual, conhecia o novel artigo 359, um artigo de 2019, um novo artigo 359, que é atentar contra a democracia, atentado violento contra o governo legitimamente eleito. E ali eles já entendem que eles já têm um norte. Então eles têm a coleira e agora eles precisam do cachorro. Nós temos o artigo. Gente, eles são intelectuais. Nós temos a coleira, que é o artigo 359. Agora a gente precisa do cachorro. E o cachorro vem de bandeja em 8 de janeiro de 2023. O ex-diretor da ABIN, ele é ouvido essa semana
Ele é ouvido essa semana em juízo perante o relator Alexandre de Moraes, perante o Ministério Público, perante advogados. Ele é ouvido, ele fala: eu avisei por mais de 8 vezes o Ministério da Justiça que teria quebra-quebra no 8 de janeiro. Opa! Juntou a fome com a vontade de comer. A ABIN tá dizendo que vai ter quebra-quebra, que o povo vai quebrar geral. Pronto! Deixa quebrar. Temos a coleira, temos o cachorro, deixa acontecer. Tem filmagens de a Praça dos Três Poderes cercada de policiais e os manifestantes sendo revistados antes de entrar. Tem vídeo disso. Então os golpistas foram revistados antes de acessar a Praça dos Três Poderes, tá? Eu nunca vi um homicida ser revistado antes do homicídio, um ladrão ser revistado antes do roubo, mas esse processo da trama golpista existiu isso, os golpistas foram revistados. Eles entram, tem outros 2 vídeos importantes, né? Teriam 180 vídeos, mas 177 sumiram, né? Tem outro vídeo de a hora que quebram o vidro do Planalto, né? Os militares com escudo recuam, tem um vídeo, e permitem a entrada. No subsolo, militares com celular assistindo pelas câmeras o quebra-quebra até um segundo aviso, e tudo está sendo quebrado, sendo monitorado pelo governo. Perfeito? Temos a coleira, temos o cachorro, tá feito. Agora, cessa o quebra-quebra, já deixamos quebrar, o relógio já está quebrado, já invadiram tudo, vamos cessar o quebra-quebra porque nós temos que prender em flagrante. Chegam aos manifestantes, assim como em Auschwitz deram um trem aos judeus, falam, ó, eu conversei com patriotas, ele fala assim, ó, entrem nos ônibus, todos vocês, de forma pacífica, não teve bater em manifestante, entrem nos ônibus que nós vamos levar vocês para vocês irem embora. Nós vamos escoltar vocês para que vocês deixem Brasília e vão embora. Todos entram nos ônibus, perfeito? E são levados para um campo de concentração. Crianças, junto com mulheres, com homens, com idosos. Idosa baixou suas roupas íntimas e urinou na frente das pessoas. Crianças ficaram mais de 24 horas sem comida. Um caso drástico. Campo de concentração. Todos ali. Agora, tudo foi quebrado. Nós temos pessoas presas. Nós precisamos responsabilizar autoridades. Quem nós vamos responsabilizar? Governador do DF e comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Sai a prisão preventiva do comandante da Polícia Militar e o afastamento imediato do governador do Distrito Federal. Pronto. Deu certo a nossa estratégia. O 359, com a trama golpista, temos a coleira, temos o cachorro. Agora, a visão, a meta, a finalidade deles era eleição. Quando a gente fala que esse processo é político, ele é nitidamente político. Porque eles conseguiram matar 2 coelhos com uma porrada só. Agora, acabamos com aquela coragem. Não vai ter pichuleco de novo. Então eles usam, por exemplo, a Débora do Batom. Eles usam a prisão de pessoas que só fizeram uma selfie na frente do Planalto. Para quê? Por que eles prendem pessoas que não quebraram? Por que eles prendem idosos com a Bíblia? Por quê? Para desencorajar manifestações. Então hoje, todos aqui do chat, ninguém aqui do chat tem coragem de pegar um ônibus e ir para Brasília e fazer um acampamento, ou ir para frente do STF com a bandeira do Brasil ou na frente do Planalto. Ou seja, a primeira necessidade deles era frear o ímpeto do povo. O povo impeachmentou a Dilma. Essa galera na rua é muito forte. O impeachment da Dilma foi apoio popular. Então a gente tem que frear essa galera. Pronto, frear. Hoje não tem um brasileiro com coragem de ir com a bandeira do Brasil na frente da Suprema Corte. Conseguiram isso. Segundo ponto, a direita não pode voltar
em 2026. Mas processo no Brasil é muito demorado. Agora nós temos um processo, mas o Bolsonaro é um ex-presidente da República. Ele não tem foro por prerrogativa de função. Esse processo, os patriotas presos de 8 de janeiro, eles não têm foro por prerrogativa de função. Só que isso eles já tinham pensado muito antes. Eles são os intelectuais. Eles já tinham pensado muito antes. Como que eles... Gente, isso daqui... Eles tramaram isso uns 3 anos antes. Eles começaram a tramar o 8 de janeiro de 2023 em 2019. Quando? Quando eles começam com o inquérito da vacina. Quem lembra dos inquéritos da vacina? Inquéritos da vacina. Inquérito das fake news. Qual que era a finalidade ali? 2. Primeiro, eles queriam fixar a competência do STF. Lembra? A esquerda de 90 investindo na Suprema Corte? A Suprema Corte é nossa. Perfeito, vamos fazer valer todo esse investimento. Então eles precisam fixar a competência da Suprema Corte. Eles utilizam o inquérito das vacinas e o inquérito das fake news, justificam, fazem um imbróglio ali, a Suprema Corte está sendo vilipendiada, a Suprema Corte está sendo ameaçada, a Suprema Corte está sendo difamada, né? Suprema Corte é a competência. Então veja, faz muito tempo que a gente fala que a Suprema Corte é vítima. O inquérito das fake news, o que é isso? Primeiro que fake news não é crime no Brasil, veja a grande armação. Já vem lá de 2019, fatos que não, 2020, fatos que não constituem crime, eles instauram inquérito para apurar fatos que não constituem crime. Veja, já estava tudo pensado. Então o inquérito das fake news é para fixar a competência do STF. Tanto que até hoje, a denúncia agora, a denúncia de agora, final de 2024, eles falam que a competência do STF porque tem conexão com o inquérito das fake news. Olha como já estava tudo pensado, programado. Hoje, em 2024, em 2025, sai decisões. Não, a competência é do STF, sim, porque esse caso é um desdobramento do inquérito das fake news de 2019 e 2020. Olha que absurdo! E aí vem o inquérito das vacinas, porque nós precisamos agora começar a pegar os políticos de direita. Precisamos agora amedrontar os políticos de direita, né? Vem ali em 2022, já a época de eleição, aquele turbulhão todo, a gente pega o cara mais próximo do presidente. Porque pense só, o Mauro Cid, para quem não sabe, ele é ajudante de ordens. Ajudante de ordens é o braço direito de um presidente da República. O governador tem ajudante de ordens e o presidente da República tem ajudante de ordens. É o cara mais importante, como regra, ele é militar. Nos estados ele é policial militar, tá? No Executivo Nacional ele é militar das Forças Armadas. Vamos pegar o ajudante de ordens. Porque esse ajudante de ordens, além dele ter informação privilegiada, ele tem credibilidade. E aí começa a pressão em cima desse cara. Perfeito? Começa a pressão em cima desse cara. Vem o 8 de janeiro e nós temos o ajudante de ordem nas mãos, porque nós já estamos com esse cara há muito tempo na coleira. No inquérito das fake news, olha como são criminosos, isso daqui é nazista que faz isso. No inquérito das fake news, nós já estamos com o Mauro Cid na coleira ameaçando prender a mulher dele, a filha dele e o pai dele por cartão de vacina. Então, o Mauro Cid já vem de início de 2022 preocupado em ser preso e preocupado que sua família seja presa por culpa dele. Entra em 2023, nós já temos a competência do STF fixada pelo inquérito das fake news e nós temos o Mauro Cid. O que a gente faz? A gente pressiona o Mauro Cid para ter uma delação premiada. A delação premiada é a rainha das provas, tá? A delação premiada, na falta de prova, você usa a delação premiada. Todo ditador quer um delator. Todo ditador quer um delator. O crime quer torturar um inimigo. Numa guerra se tortura um inimigo para que ele delate. Veja, o delator é a rainha das provas no mundo do crime, em uma guerra, em um estado de ditadura. Na falta de prova, você diz, o delator falou. E esse delator vem com 9 versões diferentes. Surgem fatos novos, vem o delator.
feito, é por isso que existe Mauro Cid. Diferente das delações da Lava Jato, que eu participei. Eu fui advogado na operação, em 7 processos, e eu acompanhei a operação. Aquilo é delação premiada. Você tem um chefe, o dono da maior empreiteira do mundo, uma das maiores empreiteiras do mundo, né? Você tem o dono de uma das maiores empreiteiras do mundo confessando um crime, dando provas da corrupção, mensagem de celular, transferência bancária, dando prova da corrupção documental e devolvendo o dinheiro da corrupção. Isso é um delator. O Mauro Cid não. O Mauro Cid tecnicamente não é delação. Ele é um papagaio, claro, coitado, foi torturado para isso, né? Tortura psicológica que ele sofre, é nítido, né? Foi televisionada a tortura do Mauro Cid. Mas aquilo ali não é tecnicamente uma delação, aquilo é uma confissão. O Mauro Cid está confessando crimes. Por quê? Porque ele confessar um crime e não mostrar um documento, não mostrar uma prova, não é delação premiada. Porém, entretanto, todavia, o que a Suprema Corte diz, ninguém questiona e não tem como questionar. Por isso que eles queriam a competência da Suprema Corte. Por quê? Porque a Suprema Corte é a última a falar e não há como dela recorrer. Lembrem na Lava Jato. Primeiro grau, TRF, STJ, STF. É muita discussão e demora muito. O que nós precisamos é extirpar a direita do poder. Só fazer um parênteses aqui. A Venezuela é exatamente o mesmo modus operandi que está acontecendo no Brasil. A Venezuela já está também há algum tempo. Se você olhar desde 2016, 2017, a Venezuela já está utilizando o poder judiciário para tirar opositores do caminho. É a melhor forma de você silenciar um opositor político. Por quê? Porque você dá uma aparência de legitimidade. Na dúvida, você olha para o povo e fala assim, ó, foi o poder judiciário, um poder constituído, que puniu. Você dá uma aparência de legalidade, você punindo criminalmente pelo poder judiciário alguém. Então veja o Maduro, por exemplo, ele chega e fala, eu não sou ditador. Teve um processo, teve um devido processo legal. Foi o juiz que condenou esse cara. Só que o juiz é dele. Entende? O PGR é dele. Então olha que discurso maravilhoso. Você dá uma aparência de legitimidade para uma punição encomendada. Então o inquérito das fake news nasce com a finalidade de fixar a competência do STF. Agora você tem a coleira, você tem o cachorro e você tem a competência que você queria, que é da Suprema Corte. Pronto. Resolvemos. Mas a gente precisa resolver isso até 2026. De que forma que a gente faz? Tá? A gente vai fazer o seguinte agora. A gente tem que levar esse caso para a primeira turma do STF. Por que para a primeira turma do STF? Porque se a gente deixar no pleno, se deixarmos esse caso no plenário, são 11 ministros. Puxa, o Bolsonaro colocou 2 caras ali que a gente não conhece. A gente não conhece ainda. André Mendonça, Cássio Nunes. Nós não sabemos quem esse é. Imagina o André Mendonça, ele pede vista do processo. Ele senta nesse processo do Bolsonaro. O processo não acaba. Ele devolve a vista em 2027, depois da eleição. Não, tive uma ideia. Vamos levar para a primeira turma, porque na primeira turma só tem companheiro. A primeira turma tem a vítima, a primeira turma tem o advogado do presidente, a primeira turma tem um governador do presidente. Vocês estão entendendo? A primeira turma é nossa. Vamos mandar esse caso para a primeira turma, tá? Mas a nossa legislação não permite. Ah, nós damos um jeito. Em 2023, o STF edita o regimento interno. Em 2023, o STF edita o regimento interno e diz assim, ó, processos de pessoas com prerrogativa de foro, primeira turma. Ó, aquilo que era desde 80, o plenário, era desde 1985, o ano que o Coxa foi campeão brasileiro, por isso que eu decorei essa data, eu sou coxa branca, coitado do meu time. Desde 1985, o regimento interno do STF diz: pessoa com prerrogativa de foro pleno, 11 ministros. Cara, mas a gente quer a primeira turma, e agora? Muda o regimento. Em 2023, agora, processo originário no STF com gente com prerrogativa de foro, primeira turma. Tá, resolvemos.
Mas quem tem prerrogativa de foro aqui? O Ramagem estava licenciado. O Ramagem não tem prerrogativa de foro. E agora, tive uma ideia. Vamos mudar a jurisprudência. Olha o que eles fazem. Gente, vocês estão entendendo? Quem está assistindo comigo essa live desde o início, termina hoje o dia compreendendo que nós estamos em uma ditadura encomendada. Né? O que acontece então? Um dia antes do parecer do Ministério Público, veja, a PGR vem e oferece a denúncia. Então é isso, já estamos no STF, já estamos na primeira turma. Né? E as defesas começam a massacrar. Ei, pera lá, ninguém tem prerrogativa de foro. Ex-presidente não tem prerrogativa de foro. E a gente começa a metralhar a Suprema Corte. Vem a denúncia da PGR, golpistas, a CNN, golpistas, né? Os anistiados de 79, né? Golpistas, não anistia, aquele negócio e a gente berrando, né? Aí vem a denúncia da PGR, nós advogados, na resposta à acusação, a gente berrando, não tem ninguém com prerrogativa de foro, isso é primeiro grau, o Deltan gravando vídeo, né? Isso é primeiro grau. Depois que a gente apresenta a resposta à acusação, o caso volta para a PGR apresentar um parecer sobre nossas alegações de nulidades, né, competências. Gente, um dia antes do prazo final da PGR para se manifestar sobre as nossas defesas, um dia antes, o STF muda um entendimento pacífico de 2005. O que o STF faz? Nós temos algum processo jogado no canto aí, discutindo foro ou prerrogativo? Ah, temos! Pega esse processo. Eles pegam um processo de um caso concreto, põem no pleno, votam de forma atropelada, às pressas, e mudam o entendimento desde 2005. E que 2018 foi pacificado que 2018 foi pacificado em definitivo. Qual que era o entendimento? No Brasil, a prerrogativa não é o foro não é privilegiado, desculpa. No Brasil, o foro não é privilegiado. O privilégio diz respeito à pessoa. No Brasil, o foro é por prerrogativa, ou seja, a prerrogativa é da cadeira, é do mandato. Então a prerrogativa de foro protege a cadeira e não a pessoa. Então não digam foro privilegiado. Isso é atécnico, é errado. Inclusive, privilégio hoje é não ser processado no STF, né? É o contrário, está em desuso esse termo. Então, se você não está na cadeira, você não tem essa prerrogativa de ser julgado no STF. Então, você está licenciado para ser ministro, né? Você não tem prerrogativa de foro. Você não é mais presidente, você não tem prerrogativa de foro. É primeiro grau o teu processo. Vai ser lá em primeiro grau. Um dia antes, eles vêm e dizem o seguinte: não, agora, ex-presidente, ex-mandatário tem prerrogativa de foro. Ah, é? Ex-presidente agora tem prerrogativa de foro? Tem. Vem o parecer da PGR e diz exatamente assim, olha só. Não assiste razão às defesas, assunto superado. Ontem o STF mudou o entendimento e agora ex-presidente é processado e julgado no STF. Pronto, conseguiu. Mudar o regimento interno, mandando os processos para a primeira turma, mudar o entendimento de 2005, mandando ex-presidente para o STF. Pum, conseguiram. No Brasil, só para vocês entenderem, no Brasil todo e qualquer processo, advogado, promotor, procurador da República e juízes remetem seus pedidos, seus pareceres e suas decisões a precedentes do STF. Isso vale muito. O Brasil é um civil law disfarçado. O que é civil law? Civil law é a gente aplica o texto da lei. Isso é civil law. O common law, a gente repete entendimentos judiciais. O Brasil era para ser civil law, mas não é na prática. Na prática, nós somos um common law. Ou seja, a gente pega uma decisão do STF e sai repetindo aquela decisão, pouco importando o que diz a lei. Então, é muito importante no Brasil. Todo juiz vai dar uma decisão, ele olha como o STF decide. Perfeito? Então, uma decisão do STF vale tudo. Então, hoje, ex-presidente é julgado ali, no STF. Então, agora deu certo. Conseguimos.
Estamos na primeira turma com a competência fixada. Olha isso. Mas pera lá, gente. É muito réu. 34 réus é muita gente, vai ser muita testemunha. Calma, eu já sei o que fazer. Vamos dividir em 5 processos. Núcleo 1, núcleo 2, núcleo 3, núcleo 4, núcleo 5. Pronto. Põe o Bolsonaro mais uns 4 caras aqui. Terminamos o núcleo 1. Dividir o processo em 5. Para quê? Para ser mais rápido. Começa o processo. Não, mas pera lá. Os dias estão correndo muito rápido. O Código de Processo Penal diz que cada defesa tem direito a 8 testemunhas por fato. É muita testemunha. 8 testemunhas por fato. São 10 fatos, são 80 testemunhas por defesa. É muita coisa. Eu tive uma ideia genial. Não vamos intimar as testemunhas de defesa. As defesas terão que apresentar suas testemunhas, igual no Código Civil. Gente, o Código de Processo Penal diz que as partes indicam suas testemunhas e o juiz intima as testemunhas. Olha esse processo. O relator mandou intimar as testemunhas do Ministério Público, mas não mandou intimar as testemunhas da defesa. As defesas têm que levar suas testemunhas. As defesas arrolaram autoridades. Como que eu vou levar uma autoridade? O G. Dias, por exemplo, que deu água para os manifestantes, né? Como que eu vou pegar na mãozinha do G. Dias e vou levar? Pronto, de 80 testemunhas que eu tinha, já diminui para 4, que são familiares e amigos. Olha a sacada dos caras. Então veja, mandamos para a primeira turma, dividimos o processo em 5 e agora não vamos intimar as testemunhas das defesas. Por quê? Porque nós queremos que esse caso seja o mais rápido possível. Nunca na história do Brasil você teve um processo tão rápido. E agora nós estamos em que fase do processo? Dia 2 termina a instrução do núcleo 1 do Bolsonaro. Dia 2 de junho. 2 de junho termina a instrução. Serão ouvidas as testemunhas de defesa e os acusados serão interrogados. E diz a lei, veja, nem começou os outros núcleos, olha só como que eles estão pensando, vão matar núcleo por núcleo, né? O que diz a lei? Interrogado o acusado, abre prazo para alegações finais. Ainda em junho, se preparem, serão as alegações finais do Ministério Público e da Defesa. Como será? Sabem aquela sessão televisionada que nós tivemos de recebimento da denúncia? Haverá outra sessão televisionada para as alegações finais, ainda em junho, com toda certeza. O que vai acontecer? O Ministério Público terá, se eu não estou enganado, 2 horas para apresentar as alegações finais, porque é uma lei própria, né, não é o Código de Processo Penal, e as defesas terão 1 hora cada uma para apresentar alegações finais. Põe aquela bequinha, né, que vocês viram com aquela bequinha, naquela mesma tribuna, e você faz a defesa. E naquele mesmo dia sai a sentença. E se essa sentença for unânime, se os 5 ministros votarem igual, não tem recurso. O risco é de que o núcleo 1 seja preso em julho, como o Cacai disse essa semana. O Cacai já sabe. O Cacai disse que em julho desse ano Bolsonaro está preso. Ele não está errado. Em junho desse ano vem a sentença do núcleo 1. Se a sentença for unânime, ou seja, se nenhum ministro divergir do outro, e a pena for superior a 8 anos, em julho o núcleo 1 irá cumprir pena, porque o caso é STF, não tem para onde recorrer. Pena no Brasil acima de 8 anos é pena. Veja, os coitadinhos fazendo selfie na frente do Planalto tomaram 17. Imagina a pena que vão dar para o núcleo 1. Vai passar de 30 anos. Então, em julho, o núcleo 1 está preso, cumprindo pena de regime fechado. Agora, a nossa esperança, o que a gente tem que ajoelhar todos os dias e pedir a Deus, que em alguma vírgula algum ministro divirja. Por exemplo, o Fux, ele está incomodado com a delação premiada do Mauro Cid. Tá? Se em alguma vírgula houver divergência entre os ministros, nasce para as defesas
a possibilidade de levar esse caso para o pleno, tá? Tem um recurso que possibilita levar esse caso para o pleno. O pleno é órgão estendido. Aí você tem 11 ministros que vão reanalisar a sentença do relator, que é o Alexandre de Moraes. Tá? Vão analisar o voto vencedor. E aí você tem Nunes Marques, né, André Mendonça. Então você tem ali, alguém pode pedir vista. E ali você ganha o fôlego de não terminar em 2025 e talvez se estender para 2026. Então essa é a lei. O golpe da esquerda começou em 90, desenhando que eles precisavam da Suprema Corte. Desenhando que, tendo a Suprema Corte, eles nunca mais sairiam do poder. E essa é uma realidade hoje. Em 2018, saíram do poder graças ao escândalo da corrupção, que foi escancarada por um cara levantado por Deus, que se chama Deltan Dallagnol. Foi um Davi da nossa época, e escancarou. Em 2022, o sistema corrupto superou de novo, voltou ao poder e não querem sair mais. Por isso criaram a trama golpista para retirar todos os possíveis opositores do caminho. Essa semana que vai entrar, virá uma liminar restringindo as redes sociais. Aproveitem a liberdade que ainda temos nas redes sociais. O AGU, o Advogado-Geral da União, fez um pedido liminar. Veja que a esquerda gosta de liminar, né? Por que eles gostam de liminar? Porque liminar é no gabinete que ela é julgada. Então você faz um pedido liminar, ela vai para um ministro, e nesse caso foi para o Dias Toffoli, tá? Esse pedido liminar, ele decide rápido, no gabinete. Não tem aquela discussão no plenário, televisionada na TV Justiça. Então você não tem um desgaste popular, um desgaste à exposição da imagem. Então a AGU veio com pedido liminar, pedindo para restringir as redes sociais. E como eles são intelectuais, eles são malandros, eles são espertos, eles são vividos, eles são unidos. Essa liminar já vem encomendada, esse pedido vem encomendado. AGU, peça aí! Claro, esse pedido já vem encomendado. E eu li o pedido. Essa é a última, agora é o caixão. Agora é para fechar a tampa do caixão, tá? Dessa ditadura. É agora, vai acontecer essa semana, tá? A última agora, eles falam assim: as redes sociais precisam ser restringidas e limitadas, porque crianças estão sendo vítimas de jogo do desodorante. Idosos estão sendo vítimas de fraudes do INSS. E no finalzinho eles colocam assim: deve-se proibir inteligência artificial e desinformação política. Está na última linha do pedido liminar. Desinformação política, ou seja, qualquer argumento que possa prejudicá-los politicamente, prejudicá-los na urna, eles vão cercear com base nessa liminar. Vão notificar as redes sociais para que tirem as postagens, vão meter multa em todo mundo, pronto. E a eleição de 2026 é só um milagre para a direita ganhar, porque o único local que a direita tem hoje para se manifestar, que sobrou ainda, é a rede social. Então eles vão utilizar essa liminar para tirar tudo do ar, como já fizeram em 2022. Sem essa liminar já fizeram aquilo em 2022. Não podia chamar o Lula de ladrão, não podia chamar o Lula de descondenado, né? Não podia postar foto do Lula com o Maduro. Em 2022. Imagina agora com essa liminar. Então, essa estratagema foi bem traçada e agora conseguiram, terminou, e esse problema deles termina em 2025. Isso é a trama golpista, que termina com a prisão de todos os opositores políticos e a restrição do único local de fala dos opositores políticos. Gente, foi isso que eu preparei para vocês, para que a gente tivesse um desenho temporal de toda essa estratégia de dominação desse grupo ditatorial comunista. Deltan Dallagnol, você está aí me ouvindo?
Você tá sem áudio. Bom demais, Jeffrey. Bom demais, bom demais. Excelente. Você deu um show de bola fazendo uma leitura política histórica da trama golpista, como ela veio desde a escolha de ministros da esquerda até hoje, analisando quando tudo deve ser concluído, o julgamento desse caso, plano de prisão, e como o ápice desse movimento todo vem junto com a regulação das redes sociais, que é realmente a pá de cal, ou como você disse, é a tampa do caixão. E vou deixar aqui a primeira pergunta. Pipe and Rauber Advocacia. Boa noite. A condenação de todos os réus parece certa. É isso, Jeffrey? Está todo mundo condenado? Essa história está escrita? Tem uma conta de chegada? Existe devido processo legal? As pessoas vão ser julgadas de forma imparcial? Ou está tudo já pré-determinado? Conta aí pra gente. Olha só, vejam que o recebimento da denúncia foi televisionado, foi um showmício, né, Deltan? Eles fizeram um showmício na TV Justiça e televisionaram o recebimento da denúncia dos 4 núcleos. Só que foi um grande tiro no pé. Porque a sociedade está dividida em duas, né? Ou estava, não sei se está mais depois daquilo. Um lado, o brasileiro que tem certeza que não teve trama golpista nenhuma, que não teve golpe nenhum. E do outro lado, aqueles que estavam aguardando as provas. Estão acreditando no discurso da esquerda, acreditando no discurso da Suprema Corte, que teve trama golpista, e aquele dia de recebimento da denúncia seria o dia tão esperado, né? O dia D que as provas seriam apresentadas. Então eles televisionaram e o relator, ele leu as provas que ele tinha, ou seja, as provas que ele não tem, né? As narrativas que ele tem. E ali foi um balde de água fria, como eu costumo dizer, né? Jogaram água na cerveja, água no chopp de todo mundo e viram que foi um tiro no pé. O que eles fizeram agora? Vejam que a instrução de testemunhas estão sendo ouvidas, não está sendo televisionado. Sigilo absoluto. Por quê, gente? Para vocês entenderem. O inquérito policial, ele é escrito. Então, o delegado de polícia senta a testemunha na frente do delegado e o delegado escreve. No caso aqui, sempre o mesmo delegado, esse nosso caso aqui, tá? Acontece que muitas vezes, no papel, aquele que está no teclado não consegue passar para o papel. Ei, Deltan, eu tô presumindo a boa-fé aqui, né, na minha leitura, né? Eu tô presumindo a boa-fé. Aquele que está digitando, ele não consegue interpretar corretamente o sentido da resposta e não consegue passar para o papel exatamente o sentido da resposta, né? Mas quando inicia a fase processual, que a gente fala que é a fase oral, então a denúncia é oferecida, a denúncia é recebida, acaba o inquérito, começa o processo. Essa fase processual é oral, então a testemunha, aquela que tinha antes o depoimento no papel, ela senta na frente do Deltan Dallagnol, ele senta na frente do procurador da República, do juiz relator e dos advogados. E essa pessoa tem que falar. Só que a hora que ela termina de responder o Ministério Público, passa a palavra para a defesa. E ela é testemunha. Ela não pode se calar, se omitir. Ela tem que responder as perguntas. E ali, então, aquela farsa do papel não se sustenta na oralidade. Então, a esperança que eu tenho é que ao final desse caso, haja dúvida razoável, né, a não superar a presunção de inocência, a ponto de que testemunhas importantíssimas lá atrás desconstruíram aquela narrativa inicial. Por exemplo, Felipe Martins. Né? Não tem mais nada contra o Felipe Martins. Prova de que ele tinha saído do Brasil. Não saiu, já está mais do que provado. Prova de que ele tinha participado da reunião da trama golpista que foi entregue à minuta. Os 3 comandantes das Forças Armadas disseram que o Felipe Martins não estava nessa reunião. Então, é nesse ponto a nossa esperança, entendeu? Pontual, vim desconstruindo as narrativas a ponto de chegar no final desse caso, não sobrar nada para essa condenação. Mas, entretanto, todavia, tratando-se que a sentença já está pronta, e é um processo político, né? Se eu pudesse apostar condenação ou absolvição? Condenação, obviamente. Né? Se é aposta, se é para apostar dinheiro, né? Vamos lá, vamos apostar. Né? Claro. É um processo que vem desde 90 já montado, como a gente viu aqui, né? Um processo que começa em 2020 ser traçado. Então, essa celeridade, esses atropelos, a chance de condenação é muito grande. E agora, em julho, inclusive, pode estar cantando prisão
dos condenados se a condenação for unânime. Legal, Jeff. Eu acho que está sendo bem assim, esperançoso, bondoso até com os ministros. Eu acho que eu me alinharia mais ao pessoal aqui, ó, que tem essa expressão aqui como a do Jairo, aí, assim, a primeira turma é de confiança. Ai, 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 ó, vou passar essa pergunta aí para não te comprometer, como você está advogando nesse caso. Vou agradecer aqui a Zilda Aparecida Rodrigues pelo seu apoio, com seu super chat. Agradecer o Mar Jordão da Silva e vou para a próxima pergunta, que é essa pergunta da Isis Mônica, que diz: e os parlamentares não podiam ter impedido tudo isso, Jeff? Quem sabe os parlamentares que foram eleitos em 80, né? Os parlamentares que foram eleitos em 90. Mas assim, gente, agora tem uma outra solução que eu vejo, né? Eu vi muita pergunta ali, agora acabou o Brasil, pô, o Jeffrey me desanimou. Pô, não vim aqui para desanimar vocês. Eu vim aqui para mostrar para vocês que vocês têm que se filiar no Partido Novo, né? E que o Novo tem que ser o maior partido do Brasil em 2026, senão não tem jeito. Eu costumo dizer, eu tô falando para as pessoas, se filiem no Partido Novo como eu sou filiado. Eu não sou político, eu sou advogado, mas eu sou filiado no Partido Novo. Ah, o Jeffrey é candidato. Não, gente, eu sou advogado, eu pago meus boletos com muita audiência que eu faço aqui em Deltan. Eu não tenho fundo partidário, eu vivo da advocacia, que eu pago a escola da minha filha. Só que eu sou filiado no Novo porque nós, cidadãos, precisamos estar integrados na política para cobrar o político. O que acontece? Quando você é filiado em um partido, você participa mais do dia a dia. Então, eu tenho um grupo de WhatsApp aqui, que eu estou no Novo, e todo dia enxurrada de atualizações. Então, o Marcel Van Hatten atualizando os trabalhos dele, o Girão atualizando os trabalhos do Senado. Eu quero estar por dentro das pautas, eu quero poder... Entende, gente? É a única forma. O que vai acontecer? Em 2026, a gente precisa de senadores, 2/3. Tanto é que esse mesmo grupo que está no poder, por exemplo, a Suprema Corte, o que estão fazendo? Tem ministros, isso é a imprensa da esquerda que divulgou isso. Não sou eu que estou falando, é o Jeffrey. A imprensa militante de esquerda disse que tem ministro da Suprema Corte procurando governadores que teriam a possibilidade de se reeleger a governo, para que não sejam candidatos à reeleição e vão ao Senado. Porque o próximo Senado é 2/3, gente. Com 2/3, você impeachment presidente e ministro da Suprema Corte e PGR, todo mundo. Então a solução do Brasil, jurídica, não existe. Não há uma solução jurídica. Há uma solução presidencial indultando inocentes, tá? Ou uma solução de Senado instaurando o processo de impeachment. Então, assim, não joguem a toalha. Calma. 26 está aí. Tá bom? 26 está aí. Estamos em guerra. Muita gente vai perder a liberdade, muita gente vai sangrar, isso é óbvio, tá? Mas vem um presidente em 2027, indulta todo mundo, ou um Congresso que anistia todo mundo. Ah, mas a Suprema Corte vai falar por último, tudo bem. Mas o Congresso anistia, se a Suprema Corte quiser declarar a inconstitucionalidade da anistia, o Senado vem e truca. Se vocês declararem inconstitucionalidade, a gente instaura o processo de impeachment. É esse o jogo. E o Novo tem peito para isso. Sensacional. Bom demais. E aí teve a visita aqui do R2-D2 aqui do Star Wars, que deixou aí uma pergunta. Claro. Deixa eu cortar. Eu recebi muita mensagem, porque terça-feira você falou que eu sou filiado novo, né? Isso, né? Não tenho vergonha, eu sou filiado. E daí a galera, Gente, o Novo é o partido que mais vota contra a esquerda no Congresso, estão desatualizados, cara. O Amoedo foi expulso do Novo, aquele lixo. Existe 2 Novo. Um Novo antes de Amoedo e um Novo depois. Veja que depois de Amoedo nós temos o Deltan, o Van Hatten, o Salles, todo mundo voltou pro Novo. Carla Secato, Luiz Lima. Esqueça aquele Novo do Amoedo. Hoje o partido que mais vota no Congresso contra as pautas da esquerda é o Novo. Então, pelo amor de Deus. Documentado. É o partido que mais representa também. Eu e Deltan iríamos estar no MBL. É o partido que mais representa contra os abusos do STF, é o que mais, estatisticamente, você olha lá os dados, é o que realmente faz mais oposição ao presidente Lula, aos desmandos do Lula, porque no PL você tem muita gente que é de direita, mas você tem uma ala ali fisiológica, mais antiga ali, você tem uma fatia ali que e eu falo com
como quem conheceu de perto, como quem esteve lá no Congresso e como quem tem muitos amigos e pessoas que eu admiro que estão lá dentro do PL, tá? Então eu coloquei aí agora o R2D2 diretamente de Star Wars, dizendo, ó, cadê as provas da acusação? Até agora, somente narrativas, perseguições e violações de direitos humanos. Comentário bacana aí pra gente. O Fernando Vasconcelos dizendo, quem barra isso tudo? Fernando, olha só, o que a gente vive hoje é um estado de exceção. Quem desenvolveu a ideia de estado de exceção foi um cientista político, filósofo, chamado Carl Schmitt, lá na década de 30. E depois essa ideia foi desenvolvida dentro da seguinte noção. Existem alguns momentos de exceção em que existe uma crise muito grande, que você vai invocar algumas regras que te permitem abandonar as regras ordinárias da Constituição e uma atuação extraordinária do poder. Mas isso tem que estar previsto na Constituição. O que a gente vê o Supremo fazendo, e essa foi uma grande crítica do professor do Alexandre de Moraes, do Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que fez um artigo detonando o Moraes, detonando o STF, professor dele de Direito Constitucional, foi quem ensinou Direito Constitucional para Alexandre de Moraes. Uma das críticas foi dizer assim, olha, simplesmente eles não estão seguindo a Constituição, eles estão usurpando o poder, eles estão fora das linhas da Constituição. E aí, tem um filósofo italiano, Giorgio Agamben, ele fala o seguinte, quando você tem esse estado de exceção, o que acontece? Você tira a proteção do cidadão do direito, você tira a lei. Não é mais a lei que importa. O que importa é o poder político, que passa a exercer a sua força direta sobre os cidadãos. Então, quando você tem um estado de exceção, como agora o Supremo, em nome da democracia, e aí eles vão lá e violam a democracia, foi a crítica do professor do Alexandre de Moraes, Manuel Gonçalves Ferreira Filho. E você está criando um estado em que não existe mais a proteção da lei sobre os indivíduos, e que existe a força bruta. Por isso que a solução, como o Jeffrey bem disse, é a solução que vem via força e força política. Por isso que não tem solução para isso dentro do direito. Porque o recurso vem contra o mesmo Supremo Tribunal Federal. A solução para isso é uma solução via Senado Federal, é uma solução via política. E, Jeffrey, tem uma pergunta técnica aqui, do Luiz Felipe Rodrigues. Ele pergunta, tem lesão ao princípio acusatório? Explica aí, de modo muito leigo para as pessoas. Tenta traduzir para o leiguês. O que é princípio acusatório e tem lesão aí nesse processo? O princípio acusatório ele é bem simples de entender. Ele é assim, cada personagem no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. É literalmente assim. O juiz julga. O juiz não busca provas. Então você tem o promotor ou procurador, né? O Ministério Público, melhor dizendo. O Ministério Público, que é o órgão legitimado a acusar, ele não é obrigado a acusar no Brasil. Tá? No Brasil ele pode pedir absolvição, por exemplo, pode pedir o arquivamento do inquérito. Então você tem o Ministério Público, que é o órgão legitimado a acusar, você tem o advogado que defende e você tem o juiz que julga. O que acontece? O que é o sistema acusatório? O juiz ele é inerte, ele não substitui nenhuma das posições. Ele não pode substituir nem a acusação, nem a defesa. Então o juiz ele é inerte, e isso significa ser imparcial, porque ele vai analisar as provas que as partes trazem, e analisando as provas das partes, ele dá um veredito. O que está acontecendo nesse caso é que as funções estão se misturando. Esse juiz, ora ele é investigador, ora ele é delegado, ora ele é promotor, advogado nunca foi, mas, ora ele está misturando funções, ele intima a testemunha, ele participa da delação premiada. Então, feriu o sistema acusatório porque o juiz está se metendo em posições que o juiz não pode se meter. É esse o erro, o grande erro desse caso. Bacana. Ó, eu vou colocar aqui uma pergunta crítica contra a gente para trazer um esclarecimento que é importante. Ó, quem está mandando aí superchat, pergunta crítica, eu coloco inclusive as críticas. Aqui o Daniel Gubert, ele fala o seguinte, olha, eu admiro vocês, Deltan e Dr. Chiquinho, eu acompanho todos os dias, mas me deixa triste ver vocês usando essa pauta para vender mais um curso. Gente, a gente não está vendendo um curso, isso aqui não é um curso. O Chiquinho, ele não ganhou R$1 com isso, eu não vou ganhar R$1 com isso. Isso aqui é uma academia de um time para mudar o país, é para levar conhecimento e todo o recurso vai ser investido para a mudança do país, a partir de uma atividade do time do Novo. Então, assim, ninguém está ganhando nada com isso, não é uma venda de um curso, é uma atividade efetivamente de transformação. O Jeffrey, ele está aqui de graça, não está ganhando R$1. Eu vou pagar a pizza para ele agora, depois que a gente vai se encontrar para comer a pizza, eu vou pagar a pizza para ele. Vamos achar que fica mais barato, Deus. Mas eu vou fazer questão de pagar a pizza, porque ele está aqui, ó, 1h30 investindo tempo, a vida dele, para agregar e para servir o Brasil. E isso é digno de todo o nosso reconhecimento.
Deixa eu ir para uma próxima pergunta, da Augusta Souza. Obrigado também pelo apoio, superchat. Se o líder supremo for sancionado pela lei Magnitsky, isso poderia colocar algum freio nos demais ministros do STF? Eu tenho minha opinião, mas vou deixar aí para você responder, Jeff. O pessoal quer ouvir você. Eu acho que sim, né? Você vê uma pessoa do teu lado sendo punida de forma tão gravosa, não poder financiar um carro, né? Ter que andar com dinheiro na cueca, né? Eu não quero ter que andar com dinheiro na cueca, né? Dá uma Brasília tem muita gente que anda já, né? Muda, né? Com toda certeza. Ninguém é bobo, né? Ninguém rasga dinheiro, né? Você quer ver se o cara é louco, vê se ele rasga dinheiro, né? Ninguém rasga dinheiro ali, não. É isso mesmo. Vou deixar a última pergunta, pessoal, para a gente encerrar. Última pergunta e vou fazer um comentário final para a gente encerrar. Do Jairo Bandeira, de 0 a 10. Qual é a chance do Bolsonaro ser preso? Se você ficar confortável de responder, Jeff, se não, eu respondo essa. Delta. Vou responder. Pessoal, olha, é uma infelicidade, é um absurdo, é uma injustiça. Agora, tudo que a gente está vendo é uma violação atrás da outra. O caminho, tudo o que eles estão fazendo é para prender o Bolsonaro. A gente precisa de um milagre hoje para que ele não seja preso. De uma atuação muito forte dos Estados Unidos, do Senado, de alguém que do povo indo às ruas para que isso não aconteça, para que a justiça seja restabelecida. Como a gente acabou de dizer, a gente vive num estado de exceção. A lei foi colocada de lado. O Supremo está usurpando o poder e está usando o poder político sobre as pessoas, sobre o povo. A única moda de confrontar isso é com mais poder legítimo contrapondo o poder. É a teoria da separação dos poderes do Montesquieu, que hoje não está sendo muito aplicada porque a gente tem um Senado acovardado. Bom, pessoal, sensacional, bom demais estar aqui com vocês. Eu quero agradecer a todos vocês pela participação, independentemente da sua decisão, tá ou não, junto conosco na academia. Nós continuamos em uma realidade muito desafiadora no nosso país. E lembra lá no começo, quando eu pedi para você comentar aqui no chat, eu me comprometo? O que eu quero é que você saiba que isso é mais do que apenas um comentário, não são apenas palavras. Comprometimento de pessoas como você é o que nós precisamos no nosso país, é o que a gente vê no Jeff, é o que a gente vê no Dr. Sebastião, é o que a gente vê em pessoas que abriram mão de tudo. Eduardo Bolsonaro foi para o exterior, abrindo mão do convívio familiar. Pessoas de diferentes partidos, mas que estão lutando por aquilo que a gente acredita, por valores, princípios, pelo Brasil. E por isso eu quero me despedir de você agora, deixando um convite para que você pense agora nas pessoas que podem ser abençoadas com o seu comprometimento. As nossas ações, elas podem transformar não apenas o nosso amanhã, mas o dos nossos filhos ou de próximas gerações. Então pense nisso, tome as suas decisões, não só de academia, mas de tudo na vida, de o que você participa, de você agir, não só reclamar, de você dar passos à frente para lutar pelo nosso país. Vai ser um prazer receber você também na academia, se você assim decidir, e a gente construir juntos o país que nós queremos. Mas já acabou? Acabou? Bom, olha, se você gostou, você considera que essa imersão foi transformadora, foi gostosa, imagine você viver essa experiência, uma como essa, não só uma vez, mas dezenas de vezes aí, com professores altamente gabaritados da direita brasileira. Então clica aí nos links que a gente está deixando aí e nós nos vemos do lado de dentro da Academia do Amanhã. Jeff, eu não podia encerrar sem agradecer demais você pelo seu tempo, pela sua generosidade, mas mais do que isso, pela sua postura aguerrida, lutadora, combativa, defendendo o que você acha certo, justo, lutando pelo Brasil, com a força dos seus braços e com os seus joelhos dobrados. Obrigado de coração, um grande abraço a você e a todo mundo que está aqui. Pizza de calabresa não paga essa conta. Essa vocês vão ficar com vontade, pessoal. Isso aqui, ó, cheio de Curitiba. Cheio de fome. Bom demais. Vamos para lá então agora. Show. Um abraço, pessoal. Valeu, Jeff. Valeu. Grande abraço. Tchau, tchau.